Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé. O programa Mulheres de Fé vai ao ar todas as semanas, nesse mesmo horário. E nós estamos com mais um quadro de mesa posta. E como estamos na semana da Páscoa, nosso tema de hoje é um tema muito importante. É Cristo vive e voltará. Então, a Páscoa, como nós sabemos, ela é uma festa de origem judaica. E hoje é celebrada no mundo inteiro pelos cristãos. Cada congregação tem a sua maneira de celebrar, mas a Páscoa é algo muito importante para os cristãos. O povo antigo judeu ainda comemoram a Páscoa da mesma forma do Antigo Testamento, a passagem. Ou seja, aquela Páscoa que comemora a libertação deles quando saíram do Egito, depois de muito tempo de escravidão. E a Páscoa cristã, ela é celebrada depois que Cristo veio. Cristo veio e como Cordeiro Pascal, ele se entregou por nós, para nos libertar, não da prisão da escravidão do Egito, porque não era o nosso caso, mas da escravidão do pecado. Hoje somos livres, porque o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, deu a sua vida por nós. E nós somos muito felizes por estarmos em um novo tempo, em uma nova época, onde comemoramos morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, o tema da mesa posta de hoje é Cristo vive e voltará. Porque o maior advento é o que nós estamos esperando. Não foi apenas a paixão e a ressurreição, que glória a Deus, foi uma bênção, uma maravilha, porque Cristo ressuscitou. Paulo até disse, nós seríamos os mais miseráveis se nós só esperássemos por Cristo nessa vida, ou seja, se Cristo não tivesse ressuscitado. Mas ele ressuscitou e voltará. No capítulo 24 e o versículo 27 de Mateus diz o seguinte: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Isso foi Jesus que falou. Ele estava falando sobre justamente a paixão e a morte, mas ele deixou isso muito bem enfático. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E é por esse advento da vinda de Jesus que nós estamos aguardando. Nós cristãos ansiamos, desejamos a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele irá nos levar para onde Ele está. E agora eu quero passar a oportunidade para a Cláudia falar a respeito desse assunto tão lindo e tão importante. E a gente observa, amados, que na história do mundo inteiro, né, a gente vê que a história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. E como Silvia falou, né, os judeus comemoram a Páscoa, a libertação do povo que era escravo, né? Mas hoje nós comemoramos a Páscoa, a vinda de Jesus, mas não somente que ele veio, não somente a morte, como nós vemos ali ele pregado na cruz, mas que ele ressuscitou. E sabe que algo muito interessante que a gente fala muito quando a gente prega o Evangelho, quando a gente compartilha o Evangelho com as pessoas, a primeira pergunta que a gente faz é: você crê? Você crê que Jesus está lá escrito em Romanos 10, 9, você crê assim: se confessares Jesus com o teu coração e creres, se você crê em Jesus com o seu coração e confessar e crer que ele ressuscitou dentre os mortos, então é o que Silvia falou, ele morreu, mas ele ressuscitou e um dia ele voltará. Amadas,
a tumba está vazia. Ou seja, ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por nós, ele morreu por cada um de nós, mas, amados, ele não está mais lá. A tumba está vazia, o sepulcro está vazio. Ou seja, ele ressuscitou e vivo está para aqueles que acreditam. E para você entrar no reino de Deus, você precisa primeiro confessar, você precisa primeiro crer que ele veio, crer que ele ressuscitou, e você precisa falar com a sua boca. Então, assim, para você entrar nesse mundo espiritual, você precisa crer que ele veio, que ele ressuscitou, não é? E tem uma frase do Hernando Dias que ele diz assim: o túmulo vazio foi o berço do cristianismo. Então, tudo começou com o túmulo vazio, né? Desde que Jesus ele ressuscitou, ele teve com os discípulos, ele teve com Maria Madalena, então ele teve com os discípulos. Tomé precisou ver, né, os furos na mão para poder crer, mas é uma alegria para nós estarmos falando nessa época de Páscoa, né, que é a passagem, porque na verdade, amados, está ali escrito em Colossenses 1, 13, 14, que diz assim: ele nos libertou do império das trevas e trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então nós vivemos no reino que ele trouxe. Ele veio não somente para trazer cura, mas ele veio para nos libertar do cativeiro do pecado. Mas ele está vivo. E ele está vivo entre nós, no meio de nós e em nós. Amém. Né? Porque ele habita através do Espírito Santo, ele habita em nós. Isso é maravilhoso, nós estarmos compartilhando da palavra de Deus, que são verdades, nós estarmos compartilhando nessa mesa posta. Não é, Djane? Com muita satisfação, né? E na época da Semana Santa, a gente visualiza muitas pessoas enaltecendo o Cristo morrendo na cruz, não é? É importante a gente trazer isso à tona para que a gente lembre tudo que foi feito por nós, todo o sacrifício que foi feito por nós, e tirar todos os ensinamentos que foram oferecidos a nós enquanto ele passava por tudo aquilo. A paciência que ele teve, o perdão que ele exerceu, a humildade que ele praticou. Então, tudo isso serve como aprendizado para que a gente possa praticar. Mas eu acredito que a gente não pode esquecer desse Cristo ressurreto. Isso. Que muitas vezes a gente chora por conta da cruz, mas que na verdade a gente precisa comemorar essa ressurreição e a ascensão de Cristo, porque foi depois da morte e através da ressurreição que nós nos tornamos filhos e que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, a partir daí, a gente passa a viver numa aliança superior, a gente passa a viver numa condição melhor, a gente passa a viver numa tranquilidade de vida melhor. Eu sou muito entusiasta disso, e aí as pessoas dizem assim: ah, mas quer dizer, Jane, que agora que você é crente, você não sofre? Eu digo, olha, muito pelo contrário. Agora eu sou mais sábia e eu consigo atravessar o sofrimento, ter a certeza que ele é passageiro e entender que nada pode ser maior do que o que Cristo passou por mim e por você que está aí assistindo, e também pelas minhas irmãs que estão ao meu lado. Amém. Mas aí eu gostaria de fazer um questionamento, que eu anotei até aqui. E quem não acredita que Cristo está vivo? E se não acreditar que Cristo está vivo? Nós sabemos que existem pessoas que não acreditam que Cristo está vivo, que está preso lá, né, na cruz, na morte, ou que porque não consegue ver com olhos naturais ele aqui, que ainda não acessou, né, o mundo do Espírito, não consegue ver, porque nós vemos Cristo vivo nas nossas vidas, não é verdade? Isso. Nós conseguimos ver, porque nós vivemos pelo Espírito. Isso. Então nós conseguimos ver, sentir, presenciar, não é, o Cristo nas nossas vidas. Mas e quem não acredita? E quem não consegue viver Cristo? Enxergar que Cristo está vivo? O que acontece? Eu acredito que as coisas boas perdem sentido e o sofrimento vem muito à tona.
Então existem pessoas que até acreditam que o sofrimento ele é dado por Deus, e eu falo isso com muita tranquilidade porque eu já passei por essa fase. Eu já acreditei que o sofrimento era dado por Deus. Então isso quer dizer que eu estava vivendo um Cristo morto. Eu não estava vivendo um Cristo vivo. Quando eu entendi, e para entender, gente, não tem mistério. A gente entende quando a gente lê a palavra. Basta se disponibilizar a abrir a palavra e ler a palavra. Hoje nós estamos numa época em que tem muita facilidade para a gente aprender as coisas. Isso. A gente tem uma internet que, se a gente souber, não é, utilizar, tem muita gente utilizando para o que é ruim, tem, mas é um campo, é um ambiente muito vasto para a gente utilizar para o que é bom. O nosso programa é um exemplo disso, né? O nosso programa aqui no ambiente digital é um exemplo disso. Então, se você tem interesse em aprender mais da palavra, você aprende através dos nossos programas, você aprende pesquisando, sabe? Você aprende perguntando, porque aí eu vou convidar agora, já nesse momento, você para curtir aqui esse programa que você está assistindo, para você se inscrever nesse canal, que você se inscrevendo nesse canal, você vai estar nos ajudando a chegar além. Não é? Se você achar interessante esse programa, compartilhe o programa com outras pessoas, convida, diz, tem umas mulheres que elas têm uma fé sobrenatural e elas estão espalhando o que elas vivem para outras pessoas. Somos nós, as mulheres de fé, e as nossas irmãs que em outros momentos apresentam esse programa, não é, irmã Silvia? Sim. Com muita alegria, assim, eu fui convidada e eu estou tendo a oportunidade, pela primeira vez de estar aqui do lado dela, a gente está do lado no dia a dia, mas aqui no programa, nessa gravação, e eu já quero agradecer essa oportunidade, porque essa visão, não é, que foi dada por Deus. Então Deus levantou a irmã Silvia, levantou o saudoso pastor Antônio Pinto para esse programa, não é? Levantou o Paulo, que assumiu, que quis, que abraçou, não é? E todos os outros, os apoiadores do programa. Então, assim, é com muita alegria que nós estamos aqui. Você sabe que Semana Santa, o mês, não é, que é comemorado, a gente pode até ampliar, que a gente sabe que o programa vai passear aí na internet durante tempos, e é um período também de gratidão. Então a gente precisa exercer a gratidão, não é? Não fica se perdendo aí, pensando no tamanho do ovo de chocolate que você vai comer, que isso não vai trazer nenhum ensinamento para você. Não é proibido. Mas não tem sentido. Não tem sentido. Isso. Não é proibido você presentear, não é proibido você dar um ovo de Páscoa, mas não no sentido de celebrar a Páscoa. Isso. Não, dê no sentido de agradar, no sentido de comer uma coisa que é gostosa e tal, e que não faz nem tão bem, porque tem muito açúcar, né? Mas o sentido da Páscoa não é esse. Você precisa atentar para isso. Você falou que há pessoas que não acreditam, né, que Cristo está vivo, né, que Cristo ressuscitou. Mas isso é natural, porque João já lá no início, quando Jesus chegou à Terra, né, no capítulo 1, João disse, né, que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas as pessoas que eram do tempo, que viram Jesus, viram todos os milagres que ele operou, muitos não creram, levaram a cruz. Quantas vezes perguntaram quem ele era, né? Para ele mesmo. Vendo os milagres, ressurreição, como ele ressuscitou Lázaro, né? O filho da viúva de Naim, que fez tantas curas maravilhosas. A multiplicação com tanta, né? Assim. Ele, na verdade, foi um modificador de histórias, né? Desde que ele estava aqui na Terra, e aqueles que creem nele modificam a sua vida porque creem nele. Sim. Hoje ainda, viu? Hoje a gente ainda, precisa, né? Chamar isso a atenção. Ele demonstrou que era o Filho de Deus. Isso. Por tudo que ele fez, né? Tanto que quando João foi preso, mandou um recado para Jesus, para saber se realmente ele era o Cristo. Aí ele disse, avise para João, diga para João, com os discípulos de João que vieram, o que vocês estão vendo. Então, só pelos sinais, pelas maravilhas, já dava para crer. Mas, graças a Deus, que muitos, como disse o próprio João, né, eles não veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos nós que o recebemos,
nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, os que não creem não têm esse direito, infelizmente, né? Mas o que nós estamos muito, assim, empolgados, maravilhados, é justamente porque quando Jesus morreu, ressuscitou, com poucos dias, 40 dias depois, ele ascendeu aos céus. E quando ele foi assunto aos céus, 2 varões estavam ao lado e disseram para os discípulos: esse mesmo Jesus que você viste subir, ele há de voltar. Isso, e é isso a nossa grande esperança, o Advento, é que nós não estamos aqui vagando sem esperança. Nós estamos aguardando a volta de Jesus Cristo, que breve nós estamos nos últimos momentos na Terra. Isso, e com propósito, né? Nós temos um propósito. É verdade. Né? Nós não estamos aqui sem propósito. Isso. Nós temos um propósito, e o propósito é falar sobre esse amor, falar sobre essa pessoa que é Jesus, porque o interessante é que quando Jesus, ele ressuscitou, que foi falar com os apóstolos, está lá no Evangelho de João, eu gosto muito de João, quando ele descreve muito, ele fala muito sobre o amor, ele fala muito de uma forma, para mim, é maravilhoso. É um ponto de partida, inclusive para quem não tem o hábito de ler a Bíblia. Isso, é o ponto né? de partida. Mas ele fala assim que os discípulos, eles estavam trancados, e Jesus aparece para eles, e eles estavam atemorizados, eles estavam trancados, porque eles estavam sendo perseguidos. Mas a partir do momento que Jesus ressuscita e aparece para eles, volta o que para eles? O vigor. O propósito da vida deles, ou seja, para que eles foram chamados. Então existe um propósito para a minha vida, para a sua vida, existe um propósito para as nossas vidas, né? E cada vez que a gente prega essa palavra, que a gente divulga o reino de Deus, porque o que a gente está fazendo aqui? A gente está divulgando as boas novas, porque falar dessa palavra é falar de boas notícias, é falar de boas novas, falar que o amor venceu. Quem é o amor? Jesus. Ele mesmo nos deu essa, vamos dizer assim, essa obrigação, essa incumbência. Né? A palavra diz que o filho dele vai fazer obras iguais ou maiores que as que foram feitas por Jesus. Então, assim, na verdade, a nossa responsabilidade, ela é grande. A nossa responsabilidade, Deus é perfeito, a palavra nos segura, nos estrutura, nos posiciona. Se você nos garante, não é? Isso garante. Se você está aí do outro lado agora e você está passando por uma situação desafiadora, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: essa palavra ela pode mudar tudo na sua vida. Com certeza. Não há circunstância aqui na Terra que esteja acima do poder do nome de Jesus. Isso. Então tudo está abaixo do nome de Jesus. Quando você resolve, quando você dá uma pequena abertura, abre uma pequena possibilidade para ele faz coisas grandiosas na sua vida. Então dê essa oportunidade agora mesmo, que você vai ver tudo se transformar, não é? E você pode colocar ele à prova, não tem problema, porque a palavra mesmo diz, né, que a gente pode colocar à prova. Se você não confia, coloque à prova, ele vai fazer maravilhas na sua vida. Basta você permitir, né? É isso aí. E nós já estamos perto de finalizar o nosso programa, e nós queremos deixar para você, caro ouvinte, que a vinda de Jesus Cristo é a única esperança para mim e para você. Então, para que você vá subir com Ele, você tem que aceitá-lo enquanto estiver aqui. Abrir seu coração, reconhecer que aquele sacrifício que Jesus fez não foi apenas para marcar a história, para ficar na história, que não é um caso para ficar só em teatros, não. Jesus, na verdade, Ele deu a sua vida para me salvar e para salvar você, livrar da condenação eterna. Isso. Você acha que se isso fosse uma coisa tão simples, precisava o Filho de Deus, Jesus Cristo, tomar carne humana e ser vituperado, escarnecido, zombado, cuspido, flagelado e morrer numa cruz, se não tivesse um grande objetivo? Então, o objetivo é você, meu amigo. O objetivo é você, minha amiga, somos nós. Ele fez tudo isso para nos livrar da condenação eterna, da morte eterna, da separação eterna. E eu gostaria de deixar aqui algo que Paulo falou para Tito, algo muito importante para você também. Essa carta de Paulo
assim para Tito, é para nós também. Amém. No versículo 2, capítulo 2 e o versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quem era a graça de Deus? Jesus Cristo. Ele se manifestou para salvar todos os homens, dos quais você está incluída. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Ou seja, Jesus Cristo, essa graça que está em Jesus Cristo, nos ensina a viver uma nova forma de vida. Quando você aceita Jesus, quando você diz que aceita Ele como seu Senhor e Salvador, você vai renunciar uma vida pregressa, uma vida de pecados, para viver uma nova maneira de vida. E o versículo 13 diz: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos aguardando, estamos na bendita esperança. Amém. Qual é a bendita esperança? A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança do cristianismo. Essa é a esperança dos que seguem a Jesus. Que nós vamos estar com Ele para sempre. Não somente nós aqui na vida já começamos a ter uma vida diferente, já gozar das benesses do Filho de Deus, Amém. Mas vamos ainda estar com Ele para sempre. Diz aqui no versículo 14: Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo, o quê? Um povo particularmente seu. Um povo particularmente seu. Foi para isso que Jesus veio. Não para deixar o homem no pecado, não para deixar o homem distante de si, mas para trazê-lo para junto, olha. Purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que é o Evangelho, é isso que é o cristianismo, a prática das boas obras. Esse povo que pertence a Deus, esse povo que aguarda Jesus Cristo, que breve virá, ele tem que andar na prática das boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Isso foi Paulo dizendo para Tito, que é isso que Tito devia ensinar. Nós hoje estamos tomando as palavras de Paulo para Tito e também ensinando para nossas vidas e para você que está nos escutando. Deus, Jesus Cristo, vem buscar um povo zeloso e de boas obras. E eu aconselho a você fazer parte desse povo. Como? Aceitando Jesus Cristo como seu Senhor Amém. E Salvador. Amém. Declarando que Ele é seu Senhor, que a morte dele na cruz do Calvário foi para lhe dar vida, reconhecendo isso e confessando, como Cláudia já falou, né, que está escrito lá em Romanos, que é aquele que crê que Ele veio, que morreu e ressuscitou, e confessar, que no coração confessar com a sua boca será salvo. Então hoje é uma tarde de salvação. Amém. E assim você vai esperar o maior advento que nós estamos aguardando, ansiosos por isso, a volta de Jesus Cristo que virá nos buscar. Na verdade, Silvia, Ele ressuscitou para garantir o seu lugar e o meu lugar ao lado dele. Né? E é muito bom que em momento nenhum Ele nos deixou sós, não é assim? No momento em que Cristo morreu, crucificado, Ele ressuscitou, não nos deixou sós. Isso. E no momento que Ele voltou para sentar à direita do Pai, à direita de Deus, Ele também nos garantiu um ajudador, nos garantiu uma companhia. Então, assim, é muito bom saber que nós nunca estamos sós. É muito bom saber que quando você pensa que está fraco, você está forte, porque você está acompanhado pelo Espírito Santo de Deus. Ai, que lindo. Então, se você ainda não teve essa oportunidade, se você ainda não fez essa aliança, faça, não perca mais tempo. Porque como nós já falamos aqui desde o início, né, da nossa conversa, do nosso bate-papo, da nossa mesa posta,
o momento está chegando. Cristo está voltando, nós não temos essa dúvida. Muito pelo contrário, nós temos essa certeza. E por ter essa certeza que nós vivemos em alegria, nós vivemos em amor. Vivem sem problemas, eu já falei aqui, eu vou repetir. É óbvio que não. A palavra também diz, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Por quê? Porque Ele já venceu o mundo. Então, é a certeza que a gente tem assim, Ele já venceu por nós. Isso. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele nos libertou. E muitas vezes eu sinto que algumas pessoas não entendem o que é essa liberdade. E eu pergunto, você está andando em liberdade? Porque se você não estiver andando em liberdade, você precisa fazer essa aliança com Deus para que você possa caminhar mais facilmente aqui na terra, enquanto espera Ele voltar. Por quê? O que é liberdade? Liberdade é você não ser escravo do medo. Liberdade é você não ser escravo da doença. Liberdade é você não ser escravo financeiramente falando, sabe? E algumas pessoas acham assim, Cristo me libertou. Fala Cristo me libertou, mas não tem realmente a noção do que isso significa. Isso é muito forte. Ser livre é muito bom. Isso. E estar preso, estar prisioneiro de algumas situações, de algumas circunstâncias, é ruim demais. Olha, Jane, eu achei interessante quando você falou justamente que Ele não nos deixou só. Isso. Quando Ele subiu ao Pai, Ele mandou o Espírito Santo, não só para habitar entre nós, mas em nós. Isso. E a Bíblia fala lá em Coríntios que Ele é o penhor da nossa redenção. Ou seja, o Espírito Santo está em nós como penhor, guardando a nossa salvação até a volta de Jesus Cristo. Então, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, tem o selo inviolável. O penhor da nossa redenção, a garantia da nossa salvação é o Espírito Santo em nós. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É muito bom a gente saber que pode contar com Ele, não é? Isso. É muito bom a gente saber que não precisa andar com o medo embaixo do braço, como muitas pessoas andam, assim, né? Nossa, e agora? Vive com o coração acelerando por conta do medo. Quantas pessoas agora estão nessa situação? Mas não precisa, né? Pode andar liberto. E é somente uma decisão, é decidir andar dessa maneira. E isso Bíblia só se assimila por fé, né? Isso. A Bíblia ainda diz assim, né? Que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Isso. Mas isso não é um privilégio para nós 3, ou para 5, ou 6, ou 8 pessoas. É um privilégio para todos quantos o receberem, como volta a repetir lá em João capítulo 1. Todos o quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E eu quero justamente enfatizar isso aqui. Filhos de Deus, porque nem todos são filhos de Deus. Nós sabemos que existem criaturas e existem os filhos. Os filhos é justamente aqueles que o aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Existe diferença. Tem muita gente, irmã Silvia, falando que Deus é meu pai sem ser filho, né? Pois é. Tem muita gente, precisa ter muito cuidado com isso. Precisa examinar a Bíblia para entender o que é filho, né? Que tem que passar pelo novo nascimento, que é o nascimento de aceitar Jesus Cristo e o Espírito Santo vir morar nele. Isso. Vocês falando aí, me veio no meu espírito, no meu coração, me veio aquela passagem que está em Efésios 2, diz assim: Ele vos deu vida. E eu gosto muito dessa passagem porque Ele vos deu, ou seja, é um presente. Quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, Ele nos deu vida. E lá, continuando no 2:8, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom é um presente. Amém. Novamente um presente. Ele vos deu vida, que é um presente dado por Deus. E ele diz dom, mais um presente dado por Deus, né? Que tudo isso envolve, tudo isso a gente só recebe se a gente crê. Crê com o coração. Isso, né? E é bom a gente trazer também aqui o esclarecimento
que você pode estar aí do outro lado, dizendo assim, nossa, eu quero isso, eu quero viver livre, eu quero ter essa pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, viu? Eu quero ter essa pessoa do meu lado, eu quero receber essa orientação. Olha, o Espírito Santo, ele orienta a gente em todos os momentos. Eu costumo dizer que Deus, o Espírito Santo, Jesus, ele não é para causas graves, ele é para todas as causas. Isso. Então, coisas pequenas do dia a dia, como uma vaga no estacionamento, eu digo, Espírito Santo, me ajuda, e ele ajuda. Coisas grandes eu também peço a ele, e ele dá. E aí eu quero dizer o seguinte, não é porque a gente merece, é porque ele nos ama primeiro. Isso. Então, eu quero dizer a você que está aí, se você estiver achando assim, eu não posso desfrutar disso porque eu pequei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, trazendo à tona condenação para si mesmo, coloque tudo isso de lado, porque o que eu tenho para te dizer é o seguinte, é uma opção, é uma decisão, é um passo. É um passo. Você não precisa resolver a sua vida para tomar essa decisão. Não. Primeiro você precisa tomar essa decisão e a sua vida vai ficar resolvida. Então a gente precisa lembrar isso, porque existem pessoas que nesse momento estão pensando assim, eu não posso aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador porque eu pequei, porque eu fiz aquilo, porque eu traí, porque eu ludibriei. Olha, você tem que aceitar Jesus. É o que Cláudia falou. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas, não há algumas, serão não, acrescentadas. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então assim, somente quem vive sabe o que acontece quando a gente toma uma decisão. Amém. É um único passo. Amém. E para finalizar, nós queremos dizer para você, caro ouvinte, meu amigo, minha amiga que nos ouve, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, continua, que conheçam Jesus Cristo como o único Filho de Deus. Então, você tem essa oportunidade de aceitar essa dádiva maravilhosa Amém. de Deus, que foi Jesus Cristo, que aqui na cruz do Calvário, sem pecado, tomou os seus pecados e os meus pecados e nos justificou diante de Deus. Então, todo aquele que aceita Jesus Cristo está isento do pecado, porque o sangue de Jesus Cristo purificou de todo o pecado. Amém. Amém. Nós estamos terminando. Queremos agradecer a sua audiência, você ter ouvido, e agradecer a Deus. Amém. E nesse momento nós vamos orar. Amém. Amém. Para agradecer a Deus por Amém. esse programa, por esta tarde abençoada e por você também. Você quer orar, amiga? Podemos. Pai querido, Pai amado, eu te rendo graças nesse momento, Pai. Amém. Tu és bom, sempre nos ouve, Pai. Nós agradecemos principalmente porque você nos amou primeiro. Amém. Nos deu o seu Filho único, mandou que ele viesse à terra para nos libertar. Sim, nos Senhor. libertar do pecado, da doença, nos libertar da falta, nos libertar também dos sentimentos ruins, Pai. Aqueles sentimentos que tanto fazem mal. Amém. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço também por dar essa possibilidade tão simples das pessoas se salvarem, Pai. Obrigada. Querido Deus, obrigada por esse espaço. Jesus, obrigada por tudo que foi feito por nós. Amém. Por todo o sacrifício, por tanto amor derramado na cruz por nós. Amém. Obrigada, Jesus, por ter nos deixado com o Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, obrigada por nos orientar diariamente. Amém. Obrigada, Senhor, por essa audiência, pelas pessoas que estão do outro lado assistindo Amém. esse programa. Amém, Senhor. Pai, declaro em nome de Jesus essas pessoas com abertura de olhos espirituais, que elas compreendam que a decisão ela não é difícil, ela é decisiva para a vida delas. Amém. Pai, é Jesus. somente um passo que eles darão. Eu declaro em nome de Jesus pessoas salvas. Eu declaro em nome de Jesus pessoas libertas. Eu declaro em nome de Jesus pessoas livres da doença, do pecado, da falta e principalmente do desamor. Amém. Pai, eu declaro em nome de Jesus o seu amor,
o seu amor inundando as casas que agora nos recebem. Pai, eu declaro em nome de Jesus essas pessoas levando esse programa além, compartilhando esse programa para que nós possamos falar para mais e mais pessoas do amor de Deus, desse amor salvador que vive conosco todos os momentos, Pai. É muito bom viver embaixo da sua graça, do seu favor e da sua misericórdia. Por isso te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Então eu quero aproveitar esses últimos segundos para agradecer a presença das minhas amigas e irmãs aqui, que eles abrilhantaram com as suas palavras sobre a volta de Jesus, e desejar para vocês uma feliz Páscoa, uma Páscoa com o Senhor Jesus Cristo, aceitando o Cordeiro Pascal que veio tirar o pecado do mundo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça em vós e com vocês. Amém. Em nome de Jesus. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, do empresário Rafael Tenório, sempre nos apoiando e ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.